antes de adentrar nessa questão constitucional, cabe uma análise mais detalhada dos retrocessos da legislação ambiental. O primeiro deles, em relação ao conceito de área rural consolidada. A área rural consolidada é definida no PLC 30 como área de imóvel rural com ocupação antrópica, pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias e atividades agro-silvopastoris. A aplicação desse conceito isenta de multa quem desmatou ilegalmente até essa data e ampara a regularização das ocupações realizadas ao arrepio das normas ambientais vigentes. A data proposta como marco para o estabelecimento desse conceito coincide com a publicação da última versão do Regulamento da Lei de Crimes Ambientais, o Decreto 6514 de 2008, que dispõe sobre as infrações e as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para a apuração dessas infrações e dá outras providências. O referido decreto, senhor presidente, apenas regulamenta as sanções pelo descumprimento dos dispositivos já vigentes do Código Florestal, cuja última modificação ocorreu com a edição da medida provisória 2166 de 67 de 2001. Não é compreensível ou justificável dessa forma o motivo aleatório, destaco aqui, do estabelecimento dessa data. O conceito de área rural consolidada é utilizado, como veremos adiante, para legalizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP e a manutenção de atividades consolidadas até 22 de julho de 2008, nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto previstas em lei. O PLC, no entanto, não esclarece se a lei que estabelecerá essas hipóteses deverá ser federal, estadual ou municipal. Em seu relatório, no relatório apresentado nessa comissão, é descrito os conceitos de utilidade pública, interesse social e de atividades de baixo impacto ambiental, incluindo nesse último o plantio de espécies produtoras de frutos, sementes, castanha e outros produtos vegetais, plantados juntos ou de modo misto. Por esse conceito, presidente, a plantação de soja, cana-de-açúcar ou café, por exemplo, poderia ser classificado como uma atividade de baixo impacto ambiental, que é de conhecimento público, que é de conhecimento de todos, o amplo impacto ambiental que tem tais atividades de monocultura. Mais adiante, sobre as áreas de preservação permanente, o artigo 2º do Código Florestal vigente estabelece como de preservação permanente as áreas marginais e recursos d'água, nascentes, lagos e lagoas, topo de morros, montes, montanhas e serras, restingas e mangues, encostas com declividade acentuada, bordas de tabuleiro ou chapadas e áreas em altitude superior a 1.800 metros, localizadas em áreas públicas ou em propriedades privadas. Pelo efeito do mesmo dispositivo, ficam definidos os limites relativos à faixa de proteção coberta por matas ciliares, os quais variam de acordo com a largura do corpo d'água, sendo no mínimo de 30 metros e no máximo de 600 metros. Nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d'água, a área de preservação permanente situa-se no raio mínimo de 50 metros de largura. A proposta aprovada na Câmara reduz o nível de proteção da vegetação de restinga e das regiões de mangue, que não mais serão consideradas APP em sua extensão. Essas áreas, alvo de enorme especulação imobiliária, apresentam extrema importância ecológica, sendo os manguezais ecossistemas vitais para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e das comunidades que vivem em seu entorno. Outra importante modificação trazida pelo PLC diz respeito ao referencial adotado para definir a faixa de APP marginal aos cursos d'água, que passa a ser a borda da calha regular e não mais do leito maior, nível mais alto, como é atualmente. Quero só destacar, concretamente, os desastres ambientais ocorridos e ampliação desses desastres ambientais nos últimos anos. Esta alteração da norma é um perigo e, segundo informação da ciência, é uma tendência à ampliação dos desastres ambientais que têm ocorrido, em especial no Brasil, em grande escala. Muito embora o projeto
não altere numericamente a largura das APPs, associada aos cursos d'água, ocorre que, na prática, em função do novo referencial adotado, a extensão das áreas protegidas na forma de APP hídricas será significativamente reduzida e a ocupação de áreas de várzea permitida. Como se observa, deixa de ser considerada APP a várzea fora dos limites das faixas marginais dos cursos d'água, medidas a partir do leito regular. Além disso, o PLC estabelece que, no caso de áreas rurais consolidadas, localizadas em APP nas margens de curso d'água, de até 10 metros de largura, será admitida a manutenção das atividades agro-silvo-pastoris desenvolvidas e exigida a recomposição de apenas 15 metros. Embora o projeto defina como APP áreas de topo de morros, montes, montanhas e serras e áreas em altitude superior a 1.800 metros, o pastoreio passa a ser admitido nessas regiões. Atividades agro-silvo-pastoris terão uso liberado em encostas entre 25 e 45 graus de inclinação. Vale observar que áreas em altitude superior a 1.800 metros são regiões de grande valia para a conservação da biodiversidade, por serem ambientes com alto grau de ocorrência de endemismo. Do ponto de vista ambiental, a vegetação situada em APP desempenha importante papel ecológico. A proteção e a manutenção da oferta e da qualidade dos recursos hídricos, a conservação da diversidade biológica, o controle da erosão e dos solos e do assoreamento e da poluição dos corpos d'água, entre outros benefícios. As matas ciliares protegidas, além de essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, são vitais como corredores ecológicos, conectando fragmentos de vegetação natural com o objetivo de facilitar o fluxo gênico entre as populações de espécies animais e vegetais de diferentes regiões. Por sua vez, a manutenção da vegetação em encostas é crucial para conter o processo erosivo e o deslizamento de terras que estão inevitavelmente associadas ao desmate dessas áreas. Anistia aos desmatadores e supressão das APPs. É bastante preocupante a permissão prevista no artigo 8º do PLC, senhor presidente, para que o desenvolvimento de atividades agro-silvo-pastoris seja justificativa para intervenção e supressão de vegetação de APP, pelo só efeito do novo Código Florestal, independente de qualquer outra autorização ou regulamentação. É uma enorme liberalidade que compromete os avanços já conquistados ao longo do século na legislação ambiental brasileira. Tal possibilidade, na prática, pode extinguir todas as áreas de preservação permanente da zona rural. Da mesma forma, está prevista nesse artigo a legalização de todas as atividades implantadas em APPs até a fatídica data de 22 de julho de 2008. Decorre desse artigo a possibilidade de os estados legislarem de modo a estabelecer suas próprias regras para as APPs. Do ponto de vista técnico, essa competência pode ser questionada, uma vez que os biomas não conhecem fronteiras e não há razão para que o grau de proteção de um mesmo bioma seja variável. Além disso, os governos estaduais são mais suscetíveis às pressões de setores econômicos e, no limite, o fato poderá ensejar, além da guerra fiscal que já temos, uma guerra ambiental, na medida em que os estados passem a flexibilizar cada vez mais as exigências de proteção ambiental para atrair investimentos. Os parâmetros mínimos sobre intervenções em APP devem ser previstos em lei federal e não definidos em decreto do Poder Executivo, de modo a garantir segurança jurídica e impedir que critérios vitais à proteção de áreas de extrema importância ecológica sejam alterados com base em fatores circunstanciais. Nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, compete à União, no âmbito da legislação concorrente, estabelecer normas gerais sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei